Boa noite, meus amados irmãos, amigos, companheiros de jornada na devocional Oração e Palavra da Igreja Presbiteriana de Caruaru. Sejam muito bem-vindos a mais uma devocional. Hoje, a devocional, ela não é ao vivo, foi gravada. E incentivamos vocês a colocarem os seus pedidos de oração no chat, tanto do YouTube quanto do Facebook. E a você que está em casa, ao observar que alguém colocou um pedido de oração, ore pela causa, pela necessidade, pela situação que o irmão apresentou. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus, que tenhamos uma devocional hoje cheia da presença do nosso Senhor, que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Recebam todos o nosso afetuoso abraço. Hoje não vamos poder citar o nome das pessoas que estão conosco devido ao fato de ser gravado, mas amanhã nós estaremos citando seu nome na transmissão. Que você tenha uma noite abençoada e vamos então à nossa devocional Oração e Palavra. Bem-vindos aos canais da Igreja Presbiteriana de Caruaru, YouTube e Facebook. Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos mais uma vez diante do Senhor, mais uma devocional, mais uma oportunidade, ó Deus, de podermos falar contigo, de podermos ler tua palavra, de cantarmos louvores ao teu nome, de termos uma meditação na Escritura Sagrada. Em nome do Senhor Jesus, desde já eu peço a tua bênção para esta noite, na vida dos meus irmãos que aqui estão e sobre aqueles que ainda chegarão. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que nesta hora nos concede um pouco de sua atenção para participar conosco deste momento de dedicação das nossas vidas a Ti. Nos abençoa, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o poderoso nos vem fazer feliz companhia. Vamos à nossa leitura bíblica de hoje. Como está aqui na tela, você pode observar o Salmo 127. Nós vamos então à leitura desse texto. Você vai ter a oportunidade de abrir a Escritura na Palavra de Deus. Este Salmo, ele não tem nenhum autor identificado,
mas ele nos fala sobre Deus ser o sustento, a fortaleza, a confiança que nós precisamos ter para a nossa vida. Diz assim o Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós vamos orar a partir deste salmo, um salmo que fala da nossa dependência na pessoa de Deus. Convido você para a sala de oração. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos aproximamos mais uma vez em oração. Ó Pai bendito, a Tua palavra nos diz que precisamos ter a consciência de que somos totalmente dependentes do Senhor. Como o salmista colocou, se o Senhor não edificar, se o Senhor não abençoar, se o Senhor não construir, se não contarmos, ó Deus, com a Tua boa mão estendida sobre nós, o nosso trabalho será em vão. Ó Pai amado, nesta hora pedimos, edifica nossas vidas, edifica nossas famílias, edifica nossas casas, edifica, Senhor Deus, nossas carreiras profissionais, edifica, Senhor Deus, nossa vida espiritual, nos edifica, ó Deus, em cada área da vida, em nome de Jesus. Seja o Senhor o construtor da nossa própria existência. Nós queremos, ó Deus, nesta hora, portanto, nos consagrarmos a Ti, pedindo que o Senhor, em Tua graça e misericórdia, venhas operar em nós de maneira tal que nosso trabalho não seja em vão. Abençoa as obras das nossas mãos, ó Deus. Senhor, o texto também nos diz sobre o guarda que vigiava a cidade, esperando ou tentando evitar que a chegada do inimigo tomasse de surpresa. O texto bíblico, ó Deus, nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ó Pai bendito, é um sinal de total dependência mais uma vez. Pai bendito, guarda as nossas vidas, guarda aquilo que somos, que temos, guarda, ó Deus, em nome de Jesus. Precisamos da Tua proteção constantemente. Eu rogo que o Senhor esteja protegendo a vida dos meus irmãos, que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas de forma abençoadora para que eles sejam guardados, protegidos em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, nós rogamos que o Senhor venha comandar, venha ser o Senhor. Estejas à frente, ó Deus, de tudo quanto o nosso coração desejar, planejar, pensar. Em nome de Jesus, ó Deus, te colocamos à frente. Pedimos, ó Deus amado, que o Senhor nos conduza em Tua vontade. Ó Deus, nestes tempos que vivemos, em que a correria pelo trabalho, pelo pão, pela conquista da vida, em que a correria do dia a dia, Senhor Deus, se mostra cada vez maior e muitos estão sufocados, ó Deus, nesta roda viva da existência. Quando nos deparamos, ó Pai, com o versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão com o suor do teu rosto de forma intensa. A Tua palavra diz que aos Teus amados o Senhor o dá enquanto dorme. É certo, ó Deus, que
nós não vamos passar o dia todo dormindo. Não é isso que o texto quer dizer. O texto quer mostrar, Pai, o quanto somos dependentes de Ti. E que a nossa dependência, ó Deus, esteja totalmente colocada em Ti. E quando estamos dormindo, Senhor, um momento que, em termos de produção, nós não fazemos nada, não temos condição de fazer nada. Estamos dormindo. A Tua palavra nos diz que, enquanto nós descansamos, o Senhor está trabalhando por nós. E assim precisamos entender, ó Deus, que em todas as horas da vida, em todas as horas do dia, o Senhor é quem trabalha em nosso favor. E tudo quanto fizermos, ó Pai, seja na dependência, portanto, da Tua providência. Ó Deus, aqueles que têm filhos, que têm família, ó Deus, bendito seja o Senhor, e pedimos que o Senhor guarde os nossos filhos, que o Senhor os proteja, são Teus, ó Pai. Em nome de Jesus, os abençoe para que andem nos Teus caminhos, que vivam em comunhão contigo, que sejam, Senhor Deus, servos e servas do Senhor, em nome de Jesus. Dá a Tua graça sobre os nossos lares, sustenta, livra, salva, converte nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus nos abençoa. Amém. Fala, Deus, agora pela pregação, despertando em todos santa inspiração. Vem pelo Evangelho, almas despertar, os remidos todos vem santificar. Manda a Tua igreja mais poder, Senhor, pela boa nova do Teu pregador. Torna instrumento da verdade e luz, no amor e graça que vem de Jesus. Amém. Irmãos amados, hoje a nossa meditação é, como está colocado aqui em nosso texto, Romanos capítulo 8, de 26 a 28. O texto é de autoria do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos é de autoria do apóstolo Paulo, e ele está falando sobre a ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Assim, Paulo vai primeiro dizer acerca do papel do Espírito Santo em nossas orações. Vai falar acerca do papel do Espírito Santo em sua intercessão por nós. E vai falar sobre a soberania de Deus, aquele que pode mudar todas as coisas ruins em excelentes, aquele que tem o comando de tudo, aquele que está no controle. Assim Paulo diz, versículo 26 do capítulo 8. Também o Espírito, veja, também, então ele vem dando continuidade ao que estava falando sobre o Espírito Santo, e ele vai dizer que o Espírito Santo foi colocado por Deus em nossas vidas como um selo da nossa redenção. E aí então ele diz, também o Espírito, falando sobre o Espírito Santo, semelhantemente ou do mesmo modo, nos assiste em nossas fraquezas. Veja, o papel do Espírito Santo aqui, mostrado por Paulo no versículo 26, é de ser o nosso ajudador,
O Espírito Santo de Deus habita em nós, na vida de todo crente, para ajudá-lo principalmente em suas fraquezas. Então nós não estamos sós para o enfrentamento das fraquezas que nós temos. Cada um de nós tem suas áreas nas quais nos sentimos mais fragilizados. As fraquezas do nosso coração são muitas, certamente. Muitas coisas nas quais nós temos dificuldades de lidar com elas. Muitas que nos sentimos sem muita força. Tantas situações na vida em que nos sentimos incapacitados de darmos conta, de vencermos, de cumprirmos. Mas veja, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Assim temos alguém por nós para nos ajudar, para nos acudir. O que devemos fazer? Pedir ao Espírito Santo que nos ajude nas horas das fraquezas. Sejam elas de que natureza forem, quaisquer que sejam as nossas fraquezas, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. O que é que eu vou fazer? Ore pedindo que o Espírito Santo lhe auxilie naquela hora de dificuldade, naquilo que você é mais vulnerável, seja para o pecado, ou seja para um enfrentamento da fé, naquilo que você tem mais talvez dificuldade de crer ou de se colocar diante de Deus, por exemplo, como vimos na leitura do Salmo 127, de depender de Deus. Talvez nas suas necessidades diárias você fica fragilizado, sente medo. Fraqueza também poderia ser aqui entendido como aquilo que vem trazer para nós abatimento, e o medo, a incerteza, a insegurança pode ser uma manifestação de fraqueza em nossas vidas. Precisamos entender que temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos acudir, para ser o nosso suporte. Clame para que o Espírito Santo venha lhe auxiliar em suas fraquezas e nas fraquezas lhe tornar forte. Diz o texto, então, um exemplo do que Paulo diz acerca da nossa fragilidade e dependência é quando ele diz assim, porque, e este porquê é explicativo, fazendo uma relação. Quais são, por exemplo, as nossas fraquezas? Aí Paulo diz, olha, nós temos tantas fraquezas porque não sabemos nem orar de uma maneira conveniente. Aí você diz, e qual seria a maneira conveniente de orar? Como seria uma oração conveniente? Meus queridos, nós não temos uma regra, um tutorial, não é? Uma linguagem mais moderna. Nós não temos um tutorial dizendo esta é a oração conveniente. O que Paulo quer colocar é que nós não temos uma oração padrão. O que Paulo quer colocar é que nem orar bem a gente sabe, nem orar de uma maneira adequada nós sabemos. Muitas vezes nossas orações são vazias, nossas orações são sem muito crédito, sem muita fé em Deus. Muitas vezes nossas orações são muito ligeiras, sem dar a atenção necessária a Deus. Muitas vezes nossas orações são apenas da boca para fora. Mas o texto diz que se nós não sabemos nem orar da forma conveniente, talvez pensando como Cristo, ele falando sobre a oração, ele disse, olha, quando vocês forem orar, não fiquem usando de repetições, repetindo, como se o fato de vocês repetirem, isso mexesse com Deus e fizesse Deus lhe atender à oração. Talvez nós insistamos nisso. Veja, não é que eu não possa orar por um assunto todos os dias ou várias horas do dia. Eu só preciso ter um entendimento de que não é o fato de estar repetindo isso constantemente que eu vou vencer Deus pelo cansaço, ok? Então a gente entendendo isso, poderemos orar sobre o mesmo assunto várias vezes ao dia. Orar, se nós não sabemos fazer bem feito, então diz o texto,
E só abrindo parênteses aqui, né? Orar é conversar com Deus. Se nós não sabemos nem conversar com Deus da maneira correta ou de uma boa maneira, veja como somos dependentes dele. Fechei o parêntese com relação a isso. Aí ele diz, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja que maravilha. O Espírito Santo que vem nos ajudar em nossas fraquezas, ele é o intercessor por nós diante de Deus. Então, nas horas que nós estamos enfrentando dificuldades, ele está ali orando a Deus, pedindo por nós. Muitas coisas que nós necessitamos e nem temos consciência disso, ele sabe da nossa necessidade e ele vai pedir. Você vai ver isso daqui a pouco. Veja a ação do Espírito Santo. Então ore e peça ao Espírito de Deus que interceda por você, que ele torne sua oração agradável, né, aos ouvidos do Senhor Deus, que a nossa oração seja filtrada pelo Espírito Santo e ele coloque diante de Deus o que é, na verdade, o que nós necessitamos. Diz o texto, versículo 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede. Deus é quem sonda os nossos corações e conhece a mente do seu Espírito, não é? É a ideia de Paulo. Então veja, Deus coloca o Espírito Santo para orar por nós. Veja que ação aqui que para nós pode ser de difícil compreensão, mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em comunhão total e em todo o tempo por minha vida e pela sua vida. A Trindade Santíssima em ação por nós constantemente. Deus que sabe do que eu preciso, ele que sabe o que vai dentro da minha mente, melhor do que eu inclusive, ele coloca o seu Espírito para pedir por nós, intercedendo pelos santos. Santos aqui são todos aqueles que já foram lavados, redimidos, salvos por Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que ele passou a ser santificado, ele é santificado, é nesse sentido santo que Paulo está tratando. Então, o Espírito de Deus ora por nós, o Espírito de Deus vela, cuida de nós, o Espírito de Deus está nos ajudando a cada dia para que nós possamos prosseguir na carreira da fé cristã. Não estamos sós, não estamos entregues às nossas próprias sortes, nós estamos com a assistência do Espírito Santo de Deus. E por fim, o versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui eu destaco a soberania de Deus. Não há nada em nossas vidas que Deus não possa transformar para o nosso bem. Sabemos, todas as coisas cooperam, nada fica de fora, todas as coisas. Tudo tem um propósito, tudo tem um projeto de Deus. E mesmo diante das adversidades, Deus pode usar todas as coisas para nos abençoar. As coisas ruins Ele transforma em boas, as coisas difíceis Ele transforma em boas. As coisas que nós não entendemos, fogem ao nosso controle, fogem à nossa compreensão, à nossa visão, Deus pode utilizá-las e mudar a finalidade daquelas coisas que seriam nos prejudicar, transformando-as em coisas boas para o nosso bem. É que nós não sabemos ainda quantas coisas em nossas vidas que foram programadas por nós, mas que não deram certo, e o que isso significou de livramento de Deus em nossas vidas. Quantas coisas pessoas planejaram contra nós e Deus transformou isso de maneira que aquilo que era por propósito nos prejudicar, nos fez foi bem. Quantos livramentos, irmãos.
Quantas coisas que nós pensamos que Deus disse assim, não, 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 e nós achamos que Ele não nos deu por pirraça, só para nos ver sofrer, e lá na frente a gente diz, Deus me deu foi um livramento. Todas as coisas, meus queridos, cooperam para o bem, para o bem. Todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus e Ele pode dispor e usar toda e qualquer coisa para dar um propósito bom para nós. Destes, quem são estes? Aqueles que amam a Deus, são estes que são chamados segundo o propósito divino. Deus tem um propósito para nós e Ele vai nos conduzir para este propósito. Portanto, precisamos entender qual a vontade de Deus e, entendendo, caminharmos dentro deste propósito e certamente desfrutaremos sempre o melhor para nós. Nós batemos a cabeça quando queremos sair fora da vontade de Deus. Mas nesta ocasião, a Escritura nos lembra, temos alguém por nós que está cuidando de nós, temos alguém que quer o nosso bem, temos alguém que tem propósito para nós e os propósitos de Deus sempre são excelentes. O desafio é que nós possamos descansar no propósito de Deus para as nossas vidas, no propósito de Deus para as coisas que nos acontecem. Nada fica de graça, nada fica sem uma direção, nada acontece por acaso, não existe acaso. Nós não estamos entregues ao destino, nós não estamos entregues à nossa sorte. Como alguém diz, que sorte, eu estava na hora certa, no lugar certo. Não, nós estávamos e estamos dentro da providência de Deus. E dentro da providência de Deus não há acaso, não há coincidências, não há nada, irmãos, que pegue a Deus de surpresa. Tudo Deus já sabe e por isso Ele pode transformar todas as coisas em coisas boas para nós. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Ore, busque a direção do Senhor, busque o auxílio do Espírito Santo e Deus vai nos conduzir num propósito que nos fará bem e glorificará o nome do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, tenho na ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão. Em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
E quando a morte enfim me vier chamar dos céus com o Senhor, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus de ti. Amém. Meu querido irmão, nós vamos agora às nossas orações, não é? O nosso tempo de orações, lembrando, né, que hoje a devocional ela foi gravada, né? Ela não é ao vivo. E nós estamos na Igreja Presbiteriana de Cupira, nós estamos lá dando assistência aos irmãos. Como nós estamos, então, em uma devocional gravada, eu estimulo você a orar pelos pedidos que estão sendo colocados aqui nos chats, tanto no Facebook quanto no YouTube. Ore pelo pedido dos irmãos. Nós vamos orar por alguns pedidos, não vai dar para atender hoje o pedido de você, mas nós vamos orar por alguns pedidos que já temos orado. Antes de darmos prosseguimento e entrarmos nos pedidos de oração, nós queremos parabenizar a nossa irmã Cleia. Cleia está aniversariando hoje. Parabéns, minha irmã. Já mandamos uma mensagem hoje para ela e queremos orar agora pela Cleia que está aniversariando. Também está aniversariando hoje a Valéria. Valéria é a esposa do nosso irmão Carlos Clay. Também já mandamos uma mensagem para ela. Parabéns, Valéria, Deus abençoe sua vida. Estaremos orando por você agora. E a pequena Bianca. Bianca é neta do irmão Renato. Nós vamos orar também pela Bianca. Mandamos também uma mensagem para ela no dia de hoje. Então nós temos estas 3 pessoas aniversariando. E também, irmãos, hoje é o dia da secretária. E nós queremos dar graças a Deus pela vida da nossa irmã Warla, que é secretária da igreja, que presta um trabalho muito eficiente, com muito carinho, muita dedicação. Nós já a felicitamos hoje pelo dia da secretária e queremos dar graças a Deus pela vida dela e também orar por ela. Então, entre outros assuntos que oraremos, nós temos este do dia de hoje. Então, eu lhe convido para irmos à sala de oração e colocarmos alguns assuntos diante de Deus, louvando ao Senhor Deus pelas vidas que hoje têm motivos para celebrar e pedindo por outras que estão carecendo da graça e do favor de Deus. Vamos orar. Chegou o momento de oração. Vamos falar com Deus. Ore conosco. Senhor nosso Deus, nós queremos agora nesta hora chegar diante da Tua presença, primeiramente para darmos graças a Ti pela vida destas nossas irmãs que hoje estão aniversariando, ó Deus. Queremos dar graças ao Senhor pela vida da Valéria, queremos agradecer ao Senhor pela vida da Cleia, queremos agradecer, Senhor Deus, pela vida da Bianca e queremos agradecer pela vida da nossa irmã Warla hoje no dia da secretária. As 3 primeiras irmãs, ó Pai, aniversariando e por elas pedimos. Pai bendito, nós rogamos que o Senhor abençoe Valéria, Cleia, Bianca nesta data, Senhor Deus, de aniversário, louvando o Senhor, te dando graças pela vida delas, pelas vidas delas e em nome do Senhor Jesus, Pai, queremos pedir que a Tua boa mão esteja estendida sobre elas e elas tenham as bênçãos do Senhor. Abençoa também nossa irmã Warla, ó Deus, secretária da igreja, que o Senhor esteja derramando também bênçãos sobre sua vida e ela possa, ó Deus, a cada dia desempenhar cada vez mais e de uma forma sempre animada, como é costume dela, sempre disposta, que o Senhor esteja renovando as forças de Warla
para que ela possa continuar sendo uma bênção para a Igreja Presbiteriana de Caruaru. Ó Deus, nós colocamos o Levi, o pequeno Levi de 5 anos diante do Senhor, que está em tratamento contra um CA, que a tua boa mão estenda-se sobre ele e o cure em nome de Jesus. Colocamos Dona Mara, Senhor Deus, mãe de Carminha, nossa irmã Carminha, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor a abençoe e dê também, ó Deus, cura para Dona Mara, cura física, cura espiritual, levando-a a confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Abençoa a irmã Carminha, ó Deus, renova também suas forças em nome de Jesus. Pai bendito, nós oramos pedindo pela irmã Ailza, mãe do nosso irmão Jefferson, que o Senhor cuide da saúde dela, para que naquilo, ó Deus, que ela tem como enfermidade, seja curada em nome de Jesus. Abençoa seu Fernando Souto, seu José Gomes Neto, dá graça sobre estas vidas, Pai, que também temos orado e rogamos cura. Cura Joelma, Senhor Deus, amiga da nossa irmã Marli. Cura, Senhor Deus, Adilson Timóteo, em nome de Jesus. Abençoa, Pai amado, em nome de Cristo, a esposa do diácono Jason, lá da 2ª Igreja de Caruaru, que fará uma cirurgia na próxima segunda-feira. Abençoa o irmão Vantuil, ó Deus, lá em Juazeiro do Norte, que ele, ó Deus, seja plenamente restabelecido da enfermidade, em nome de Jesus. Abençoa, Pai bendito, em tua graça, em tua providência, a vida, Pai amado, de cada um dos meus irmãos que estão nos acompanhando nesta hora. Que o Senhor derrame graça sobre eles. Abençoa a nossa irmã Eunice Fitarone, ó Deus, que está em processo, Pai amado, de alta, em nome de Jesus. Cremos nos próximos dias ela estará recebendo alta médica do hospital. Abençoa todos os médicos que têm, ó Deus, servido ao Senhor através da medicina, cuidando da tua filha, a irmã Eunice. Obrigado pela vida daqueles que o Senhor converteu e tem convertido a Cristo. Sustenta, ó Deus, rogamos que o teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, como acabamos, ó Deus, de ler e trazer a tua palavra. Ó Senhor, que o teu Espírito nos auxilie em nossas fraquezas, que ele esteja intercedendo por nós em nome de Jesus, que em nossas necessidades, ó Pai, o teu Espírito esteja orando por nós, e em nome de Jesus que compreendamos a tua soberania, que compreendamos, ó Pai, o quanto somos dependentes do Senhor e nos coloquemos continuamente nesta dependência no nome de Jesus. Entendendo, Deus, que o Senhor sempre fará o melhor para nós e tens um propósito, ajuda-nos a andarmos nos teus propósitos, em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, pela irmã Kelly, pela irmã Cláudia, que é minha prima, que o Senhor esteja abençoando estas duas irmãs que pediram transferências, ó Deus, dos lugares nos quais estão trabalhando para outras cidades, que o Senhor esteja abençoando este processo no nome de Jesus Cristo. Estende tua graça, ó Deus, tuas mãos abençoadoras sobre a vida de cada um dos irmãos. Te damos graças, ó Deus, pela avó da nossa irmã Joyce, Dona Berga, que a cirurgia é uma bênção, o Senhor está providenciando a sua alta médica. Glória ao teu excelso nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te bendizemos, porque ela já saiu da UTI e está agora em um quarto. Glória ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te glorificar por tudo que o Senhor tem feito e respondido às nossas orações. Pai bendito, abençoa cada família, cada lar, cada pessoa. Estende a tua mão sobre o teu povo
e manifesta as tuas bênçãos. Nós oramos na dependência do Senhor, crendo em nome de Jesus que o Senhor é o Deus da providência e entrará com as bênçãos em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, abençoa-nos nesta noite, guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esperamos amanhã, quinta-feira, estarmos reunidos, agora ao vivo, né? Esteja em oração por nós. Provavelmente nós estamos em retorno, em viagem. A cidade de Cupira, ela fica aqui bem pertinho da nossa cidade, 35 quilômetros, mas a viagem é à noite. Estejam orando por nós nesse nosso retorno. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz. Sintam-se abraçados mais uma vez. Como dissemos lá do começo, se você pegou a devocional do meio para o fim, esta devocional ela foi gravada porque nós hoje estamos na cidade de Cupira dando assistência aos irmãos ali da igreja, juntamente com o presbítero Marcos. Em nome de Jesus, obrigado por sua atenção, que o Senhor lhe aguarde, que o Senhor lhe abençoe e até amanhã com a graça do Senhor Jesus. Amém. Fique na paz.